Jorge, Gente, bem-vindo. eu sou muito analfabeto em Instagram. Não, eu não entendo esse Somos Instagram, dois. para mim é um mistério. Não, mas agora Prazer estamos ter aqui. vocês. Tudo bom, Ellen? E aí, como é que Tudo tá? bom? Eu estava esperando você chegar para te apresentar. Claro que você dispensa a apresentação, mas fazer um resuminho rápido assim. Bom, hoje a conversa com o Jorge Furtado, autor de diversos produtos audiovisuais de sucesso, né? Jorge, os filmes que a gente pode mencionar, assim, fazendo um resumo muito rápido, O Homem que Copiava, 2003, Meu Tio Matou um Cara, Saneamento Básico. O Jorge fez um dos curtas mais importantes da história do cinema nacional, na minha opinião, Ilha das Flores, que é de 89. Uma carreira super extensa em TV, né? Cidade dos Homens, Sob Pressão, Amor de Mãe, esse ano o Todas as Mulheres do Mundo, na Globo. Mas hoje ele está aqui para falar do primeiro longa dele, Houve Uma Vez Dois Verões, de 2002. Queria agradecer muito a sua participação, Jorge, em nome do Projeto Paradiso. Obrigado. Queria começar, na verdade, te dando parabéns, porque é seu aniversário hoje. Hoje é meu aniversário. Então, Obrigado. obrigada por ter participado no dia do seu aniversário. Espero que seja um presente essa conversa. Obrigado. Seja muito boa. Assim, essa série de conversas, né, do Instituto tem sido sobre sempre os diretores falando do primeiro longa. No seu caso, a gente tem a conversa tem que começar numa pergunta inevitável, que é assim, é o seu primeiro longa de 2002, né? Mas como que ele se insere na sua trajetória no audiovisual, que já era uma trajetória longa, já estabelecida, né? Não foi um primeiro Sim. longa de alguém assim novato. Eu queria que você falasse um pouco disso. Eu comecei a fazer audiovisual. Minha carreira é estranha, porque eu fazia medicina. Eu estava em medicina. Aí não tinha vocação nenhuma, e só fui descobrir isso lá no terceiro ano. E eu sempre gostei de desenhar e sempre gostei de escrever. E achava que esses dois mundos, da palavra e da imagem, eram mundos separados. Aí, talvez se eu desenhasse bem, eu faria quadrinhos, que eu gosto muito de história em quadrinhos. Mas aí um grupo de jovens gaúchos aqui começou a fazer cinema em Porto Alegre. O Giba Assis Brasil, Nelson Nadotti, eles fizeram um longa chamado Deu Pra Ti no Setembro. Um filme em Super 8, longa-metragem Super 8, que se passava na frente da minha faculdade, nos bares que eu frequentava. E eu vi aquilo e disse, bom, não é possível fazer cinema em Porto Alegre, coisa doida. Eu nunca tinha pensado nessa possibilidade, né? E aí resolvi tentar isso. Eu quero fazer isso, então, porque esse mundo da imagem e da palavra se juntam maravilhosamente bem no cinema, né? E aí fui fazer jornalismo. Larguei a faculdade de medicina e fui fazer duas faculdades, jornalismo e artes plásticas, que eram as coisas que não tinham uma faculdade de cinema na época, né? E isso foi em 79. Aí comecei a fazer jornalismo e imediatamente juntamos um grupo de pessoas da Faculdade da Federal de Jornalismo aqui e apresentamos um projeto de um programa de televisão na TV educativa, e o programa chamado Kizumba. Era um programa que misturava ficção e documentário. Assim, a gente juntava as duas, pegava um tema, Maio de 68, rock and roll, êxodo rural, e esse tema era tratado como documentário e como ficção, em uma hora. Assim. Isso no mundo pré-VHS. Então, quem viu, viu. Quem não viu, não via nunca mais. Não tinha nem como gravar, nem nada. Então, a TV da TV Educativa do Rio Grande do Sul tinha um ibope muito pequeno, mas o programa tem uma certa repercussão no mundo universitário, assim, tal. E a gente se juntou, uma turma da TV, para fazer um curta. E fizemos fiz o meu primeiro curta, chamava Temporal, um filme de 1984, baseado num conto do Luiz Fernando Veríssimo. Que hoje, eu vendo o filme, eu acho o filme muito... Eu acho que No dia de aniversário tem isso, eu vou receber muitas ligações que eu vou recusando, mas tudo bem. E aí fizemos esse filme, eu fiz esse curta, o Temporal, continuei trabalhando em televisão, fiz muita coisa na televisão. E aí, em 86, eu fiz o meu segundo curta, isso com o Zé Pedro Goulart, uma dupla direção,
chamado O Dia em que Dorival Encarou a Guarda. Esse filme eu gosto bem mais dele, é um filme já bem mais maduro, bem decupado, roteiro bacana. E com esse filme fomos para Cuba e ganhou o Festival de Cuba também. E eu também, ao mesmo tempo que eu ganhei um monte de prêmio, fui demitido da televisão, porque eu fui para o Festival de Gramado sem autorização do meu chefe, eu pedi para ir, e ele não deixou, eu disse que eu ia de qualquer jeito, e fui, quando voltei, fui demitido. Voltei de Gramado com 8 quiquitos e uma justa causa, e perdi o prêmio. Eu tinha, no momento, 2 filhos pequenos, um de 3 e uma menina recém-nascida de um, Pedro e a Júlia. Estava desempregado, assim, fazendo cinema no Brasil, imagina. Aí fui fazer publicidade, aceitei um convite de fazer publicidade e fiz publicidade de 86 até 89, 90, 3 ou 4 anos, fiz muitos comerciais. Fiz também mais um filme, mais um curta, que foi o Barbosa, de 88, baseado num conto do Paulo Perdigão. E em 89 eu fiz o meu primeiro curta sozinho, porque os outros eram todas duplas direções e baseados em contos ou textos de outras pessoas. Em 89 eu fiz meu primeiro filme solo, a texto meu e direção minha, que foi o Ilha das Flores. Com o Ilha das Flores, em 89, o filme teve uma repercussão muito grande, ganhou Berlim, Nova York, vários prêmios. E aí eu fui chamado para trabalhar na televisão, na TV Globo, e larguei a publicidade, troquei o sustento para a sua vida da televisão. Né? E passei a fazer televisão desde então, e nunca parei, faço TV, estou na Globo desde aquela época, desde 90, e fui fazendo sempre TV e curtas, fiz vários curtas e tal. Mas o Ilha das Flores, ele é de 89, que é do ano do Collor, quando o Collor recém assumiu e acabou com o cinema brasileiro. Então não tinha como fazer filme. Os filmes seguintes que eu fiz foram produções estrangeiras, foram para o Essa Não É Sua Vida, que foi para o Channel 4, uma produção para a TV inglesa, e a Matadeira, que foi para a ZDF, uma TV alemã. Fiquei fazendo curtas e TV, e passei a fazer televisão muito, assim, aí sim, fazendo roteiros, dirigindo, fiz muita coisa. Fiz um dos textos que eu escrevi para ser o meu primeiro longa, chamava Anchetanos, e virou um especial de TV. Eu não consegui dinheiro, não tinha como, eu adaptei ele para um especial de TV numa série que eu fazia chamada Comédias da Vida Privada, que era uma série baseada em contos, histórias do Veríssimo e tal, mas na segunda temporada tinha textos autorais, assim, né? Enfim, estou contando isso para dizer como é que eu cheguei no LOL. Eu levei muito tempo entre o meu primeiro trabalho de televisão, que foi em 82, e o meu primeiro longa foram 18 anos. Né? Entre o primeiro curta e o primeiro longa foram 16 anos. Né? Então, aí fui fazendo coisas muito especiais. Fiz uma série chamada Luna Caliente, baseada num livro do Mempo Giardinelli, que era um longa, na verdade era mais que um longa, ele tinha 3 horas de duração, feito em película, 4 capítulos, uma equipe grande. Foi meu primeiro trabalho de direção, assim, com uma equipe de 100 e tantas pessoas e tal. Isso foi em 96, 97. Mas sempre querendo um dia fazer um longa. Né? E aí escrevi, comecei a trabalhar no Homem que Copiava, um roteiro que eu levei quase 5 anos escrevendo. Estava fazendo o roteiro do Homem que Copiava e batalhando grana para fazer o filme, quando surgiu uma oportunidade de fazer um outro filme de baixo orçamento, que foi o Houve Uma Vez Dois Verões, que surgiu meio de um convite, uma necessidade do meu filho, Pedro. Ele tinha 16 anos na época e fazia teatro na escola. Né? E na escola eles encenavam assim, peças com adultos, personagens eram todos adultos. Eles encenavam assim, Woody Allen, Neil Simon, Ibsen. Então, todo mundo fazendo papel de marido, de médico, doutor, com tudo de gravata, uma coisa meio ridícula. E ele me pedia muito, não tem texto com um personagem adolescente, né? E eu procurava e realmente, sim, tinha pouquíssimo. Eu me lembro do Maria Mariana, com pessoas de adolescente, e Baile na Curva, do Júlio Conte, que já tinha sido muito encenado, tanto quanto o outro. E
Eu disse para ele, não, vou escrever um texto. E aí comecei a escrever um texto para fazer, vamos fazer um filme de baixo orçamento, com um vídeo, filmar nos fins de semana, assim, na praia, né? E aí surgiu um concurso do governo Fernando Henrique, na época, era 99 isso, que era um curso para filmes de baixo orçamento, um BO, cinema BO, né? A gente inscreveu esse projeto e ele ganhou. O prêmio era R$ 300.000, né? E a gente, vamos fazer o filme. E aí nos juntamos e fizemos o Dois Verões em 20 dias, eu acho. Foi o primeiro filme brasileiro de longa, que eu saiba, feito em vídeo, em digital, para passar para a película. Era um negócio bem complicado na época. Como é que passa para a película e tal, enfim. Foi assim. E o orçamento do filme eram R$ 300.000. R$ 300.000. E você... Bom, e aí, inevitavelmente, seu filho atua no filme, né? Os amigos, você acabou não trabalhando com atores, né? Assim, com atores profissionais, né? Não tem. Os atores profissionais que tem ali são os adultos que aparecem no início. O ator Carlos Falcão, que faz o garçom e faz o cara que cai no buraco na cena 1. A Janaína Kramer e o Marcelo Aquino, que fazem os donos de um apartamento que o Chico invade. Tem uma cena lá que é com os dois. O resto é toda a galera, a turma do Pedro. O Pedro, a Júlia, a Ana Maria Manieri, o Pedro Furtado, o André Ateste, a Júlia Bart, a Vika, que eu nem lembro sobre o nome dela, mas a turma toda de 16 anos, nenhum tinha 17, eu acho. Só a Ana Maria Manieri, eu acho que ela tinha 19 já, talvez. Não feito nada, nem teatro, nem nada, nem cinema, nem coisa nenhuma. E você, assim... Explícito. Engraçado, porque vê... uma vez eu fui... Fala, desculpa. Fala. Não, continue, vai, uma vez, a história falar. vai ser boa, com certeza. Não, eu ia dizer que quando eu fui... Teve uma mostra dos meus filmes em Harvard. Teve uma mostra dos meus filmes em Harvard. Aí foi um público muito estranho, porque era um público muito atento, eram vários dias, então tinha umas perguntas assim bem precisas, né? A senhora perguntou assim, por que do teu primeiro tu e nos outros elas falam você, né? Ela não entendeu. E o Dois Verões é falado em gauchês, assim, todo mundo é gaúcho e fala aquele gauchês porto-alegrês castiço. Falavam tu, né? Não, os outros filmes têm atores cariocas, então todo mundo fala você, né? Você, Aí eu menti, eu disse eu inventei uma história, eu disse que era por causa do Shakespeare, porque o you no Shakespeare é tu, né? Eu disse que era uma influência gaúcha, era do Shakespeare. Espero que eles tenham acreditado. Até hoje em Harvard pensam isso. Alguém deve ter escrito uma tese sobre o uso de Shakespeare num filme brasileiro, do diretor de Porto Alegre. Os diálogos são muito afiados, são engraçados, né? Tem um jeito. Então, eu fico com vontade de te perguntar assim, se você teve alguma coisa de improvisação, dos meninos quererem, do seu filho, do amigo quererem participar na história. Eu não estou te ouvindo, não sei se... Eu não estou te ouvindo. Gente, vocês estão ouvindo, Jorge? Para mim ficou mudo. Ué. Será que é aqui? Parei de ouvir. Peraí. Não. Acho que seu som caiu, Jorge. Microfone. Ficou mudo.
Peraí, gente, questões, problemas técnicos, claro. Queria aproveitar essa paradinha só para dizer que, se vocês tiverem perguntas, comentários, que ó, ele saiu, ele vai entrar de novo, só um minutinho. Podem mandar perguntas pelos comentários que a gente vai pensando aqui. E vou convidar o Jorge de novo. Peraí, gente, eu tô achando que ele tá com um problema de internet. Dá um minutinho. A gente hoje... Acho que a gente está disputando o Jorge com os amigos, ligando para dar parabéns e tudo mais. Vamos ver se ele volta. Peraí, vamos tentar mais. Não, ele realmente sumiu do Instagram, gente. Eu tô achando que foi uma coisa de conexão mesmo. Aqui, voltou. Peraí, que eu vou chamar ele de volta. Jorge, estou te chamando. Vê se chega aí o convite. Pronto. Ai, meu Deus. Eu tive que mudar de sala aqui. Vamos ver se melhorou agora. Não, pai, agora parece que está ótimo. Estava demorando muito, estava travando. Eu vi que estava travando, agora eu troquei de lugar. Vamos ver se deve ser a internet. Não, estava te perguntando do roteiro. Não sei se você ouviu a pergunta. Não, vi, não. Foi bem a hora que... Tá, era porque, assim, vendo o filme, a gente identifica muito a sua assinatura no roteiro, né? Porque é um roteiro, assim, muito bem montado, os diálogos são super sharp, assim, né? Afiados, e você tem um humor, assim, característico, né? Mas aí, quando você falou que o filme vem de uma demanda, vamos dizer assim, do seu filho, fiquei curiosa para saber se teve alguma participação deles, assim, no roteiro, na história, enfim... Improvisação? Não teve participação deles nenhuma, não. Tá. Foi meu mesmo. Foi uma história que o roteiro é totalmente meu, assim, e bem. Eu tentei fazer um roteiro muito clássico, assim. Ele é um filme que não tem um flashback. Ele começa do começo até o fim. Não tem tem poucas narrações off e ele tem 3 atos muito bem marcados. Pela mesma frase, eu estou grávida. Ela diz, eu estou grávida, é o final do primeiro ato. Ela diz, eu estou grávida de novo, é o final do segundo. E ela diz, eu estou grávida pela 3ª vez. Estou fazendo um spoiler horrível aqui, mas enfim, é o final do filme, né? Então, são 3 momentos que ela diz que está grávida. Na primeira vez é uma mentira e ele acredita. Na segunda vez é mentira de novo e ele acredita de novo por um pouco tempo, e na 3ª vez é verdade, né? E tem exatamente essa estrutura, e eu escrevi assim, eu mesmo, eles não participaram, não. Eles deram alguma maciada assim, nos ensaios, isso eu faço sempre, né? Quando eu ensaio com os atores, aí alguma coisa de palavras, assim, que eles usam, e eu fui botando, mas pouca coisa, realmente pouca coisa. E você falou assim, né, do estou grávida 3 vezes, aí me fez pensar imediatamente na questão do aborto, né? Que também é um traço, assim, que eu vejo muito no seu trabalho, que é esse engajamento, assim. Ilha das Flores é um exemplo enorme, mas tem muitos outros. O Rasga Coração, ditadura, você tem assim, essa preocupação, né? Como que foi, assim, por que falar de aborto? O filme, acho que toda comédia, todo filme, acho que o meu trabalho sempre tem alguma coisa política, assim, a comédia necessariamente ela é política, né? E esse filme, ele fala da questão do aborto, que é uma questão muito tabu, assim, talvez para a minha geração menos que para a geração seguinte, mas o Brasil, ele é um país muito atrasado em termos de legislação sobre o aborto, né? Assim, se a gente tivesse uma legislação parecida com a americana, ou com a francesa, ou com a europeia em geral, né? Onde, evidentemente, que a questão da gravidez tem que ser uma decisão da mulher, né? É óbvio, isso assim, a mulher é o corpo dela, ela que decide, ela que tem que tomar essa decisão.
claro que o Estado tem que apoiar e da maneira certa, né? O aborto não é uma coisa boa, ninguém é a favor do aborto. A questão é ser a favor de uma legislação que termine com a enorme hipocrisia nacional, que é a seguinte: quem tem dinheiro, as classes favorecidas fazem como quiser, fazem aborto se quiserem ou não, e as classes mais pobres não têm acesso ao sistema de saúde e fazem das formas mais terríveis. Muita gente morre tentando com abortos induzidos, é um negócio terrível, né? Então, esse assunto eu acho que é um assunto importante de tratar naturalmente, especialmente falando para um filme para adolescentes, um filme para adolescentes. Então, a questão do aborto ali, ela é tratada com um respeito, assim, ninguém está... Na verdade, não há aborto nenhum, né, na história, mas, enfim, se fala sobre isso. E é uma questão, assim, que, claro que é uma coisa sofrida, sempre há um sofrimento, né, mas é uma questão, no caso do filme, que é uma questão mais de dinheiro, de ter dinheiro ou não ter dinheiro para fazer um aborto. Então, o filme fala disso também, mas é uma comédia romântica de jovens porto-alegrenses, né? Que se passa na praia. Também tem uma coisa da sociologia gaúcha que é o seguinte: São Paulo acho que tem um pouco isso, o Rio não tem, que é os amigos da praia. Assim, todo mundo tem aqui, que veraneia no litoral, uma turma de praia. Então, tu vai para a praia em janeiro, fevereiro, tu tem um monte de amigos, tal. Quando tu volta para Porto Alegre, tu não vê essas pessoas. Só vai encontrar com elas um ano depois, né? Então, são aqueles amigos que tu só encontra na praia. Eu passei a minha infância naquelas praias ali, até hoje vou lá no verão. Então, eu conheço bem aquele mundo das várias praias, troca de uma para outra, pega um bondinho, vai de uma praia, vai para outra. São praias muito feias comparadas com o resto do Brasil, né? As praias brasileiras são muito bonitas, são todas enseadas, até Santa Catarina. O litoral brasileiro é tudo recortadinho em baías, assim, né? A partir do Rio Grande do Sul é uma reta única, é a maior praia do mundo, né? Pode ir de bicicleta praticamente por toda a praia até o Uruguai. Então é um cenário muito interessante, diferente, assim, um ótimo lugar para caminhar na praia, porque é liso, reto, planíssimo e vazio. Tem aquele vento, né? É muito interessante, assim, um cenário bonito, acho muito bonito. Já filmei lá várias vezes. Estava pensando assim na estrutura, em roteiro, um pouco. O roteiro está disponibilizado na Casa de Cinema de Porto Alegre para quem quiser ver, né? Queria que você falasse um pouquinho da sua estrutura de trabalho com o roteiro, assim, quanto tempo levou para escrever esse roteiro especificamente? Pelo que eu entendi, você é bastante rápido. Mas você faz escaleta, você faz argumento, você vai direto para o roteiro? Como que você trabalha? Não, eu faço assim, normalmente eu começo anotando alguma coisa que seria um argumento. Assim, eu começo escrevendo, no caso do Dois Verões, eu pensei nessa história, pensei num fim, porque eu acho que isso é uma coisa que eu aprendi com o Paulo José. Tu só pode começar uma história quando tu sabe como é que ela termina. Quando é o fim, a história termina como. Eu me lembro quando eu convidei o Paulo José para fazer O Homem que Copiava, ele disse: estou fazendo uma história e tal, eu quero que tu faça uma participação. E ele disse: como é que ela termina? Eu disse: eu não sei ainda. Então, não tem história nenhuma. Então, não tem história nenhuma. Só tem história quando ela acaba, né? Como ela começa e quando ela acaba. Sempre tem os problemas do segundo ato, né? Tu sabe, tem que saber como a história termina e tem que saber como ela acaba, né? Então eu pensei num final que era um final que é baseado numa história real, de umas pessoas. Teve um caso das pílulas anticoncepcionais falsas que entraram em circulação no mercado, pílulas anticoncepcionais que eram na verdade placebos, elas não funcionavam. E algumas mulheres, algumas no Rio Grande do Sul, engravidaram por causa dessas pílulas e processaram o laboratório, e o laboratório garantiu uma educação, um sustento, uma grana para elas durante um tempo. Então, eu pensei que era um bom final para essa história que eu estava fazendo. Mas eu começo anotando, assim, acontece isso, acontece aquilo, coisas que eu acho importantes da história. Depois que isso está escrito, assim, claro que às vezes acontece de eu ter que escrever o roteiro num concurso,
Aí tu tem que fazer um argumento, tem que fazer uma sinopse. Mas se é um trabalho assim, só profissional mesmo e que não vai precisar de mandar para ninguém para provar e tal, o meu método de trabalho normalmente é esse. Eu anoto e vou desenvolvendo um pequeno argumento e depois que eu tenho esse argumento, que pode ser, no caso de um longa-metragem, pode ser 2 ou 3 páginas, aí eu vou abrindo a escaleta. Aí eu vou fazendo a escaleta, vou já escrevendo a cena. Cena 1, tá, uma escaleta, e uma escaleta ela é uma descrição, em cada uma delas, cada cena descreve quem está na cena e mais ou menos o que acontece na cena para fazer a história ir em frente ou revelar algo sobre os personagens. Toda cena precisa fazer uma dessas duas coisas, ou de preferência, as duas coisas, que é fazer a história avançar e revelar algo sobre os personagens. Então, eu vou anotando, vou fazendo uma escaleta. O Chico encontra a Rosa e faz isso, o Chico encontra a Juca e faz aquilo. Vou anotando essa escaleta, e com a escaleta pronta, aí já mais ou menos o número de cenas, aí eu começo a escrever. Eu tenho uma mania, que é bem mania, bem particular mesmo, que é o seguinte: eu começo a escrever da cena 1, e vou, cena 1, cena 2, vou escrevendo do começo para o fim. E todos os dias, quando eu acordo muito cedo, 6h30, 7 horas eu já estou trabalhando, eu sento para escrever, eu preciso pegar o roteiro da cena 1. Nossa! Começar a escrever, pelo menos eu tenho que ler. Isso é um trabalho, às vezes, insano. Quando tu já está na cena, está no final do trabalho, está lá na cena 110, às vezes, por exemplo, eu trabalho muito com o Guel Arraes, né? E a gente está trabalhando no roteiro, já fizemos 2 roteiros, né? Nessa pandemia, nós já fizemos 2 roteiros. Uau! Um e meio, pelo menos. E aí a gente senta para escrever e o Guel, tá, vamos trabalhar na cena 85. Não, eu preciso ler da cena. Eu tenho que pegar a cena 1 e pelo menos fazer uma leitura. Eu faço, claro, uma leitura relâmpago, assim, né? Eu digo, cena 1, encontro isso aqui, cena 2, pá. Eu vou passando, assim, eu tenho que ler, porque eu acho o seguinte: um filme, acho que a melhor definição de cinema que existe é do Abel Gance. Ele diz: o cinema é a música da luz. O cinema é uma música, ele tem um ritmo, ele tem um andamento, ele tem silêncios, ele tem. Tu sabe que antes disso vem uma coisa, depois daquilo vem outra. Tu sabe de onde vem, tu tem que saber de onde o personagem está vindo, o que já aconteceu com ele até ali para ele chegar naquela cena, entendeu? Então eu não posso pegar assim, cena 88, João encontra a Maria. Sim, mas o que aconteceu no 87, no 85? Onde é que ele estava? O que houve com esse cara para ele chegar aqui, entendeu? Então eu preciso pegar o roteiro do começo e vou vindo, dou uma passada. Claro que eu não vou ler todo dia o roteiro inteiro, né? Mas eu dou uma geral, assim, tá indo, vai ver, para saber, bom, agora eu estou nesse ponto aqui, então agora eu começo a escrever. E aí eu escrevo bem rápido, assim, normalmente escrevo para televisão bem rápido. O último trabalho que eu fiz com a Janaína Fischer, nós fizemos a adaptação de Todas as Mulheres do Mundo, a obra do Domingos Oliveira, por uma série. Nós fizemos, baseado em 8 livros, 8 textos dele, roteiros, textos, livros, peças. Nós trabalhamos, eu e ela, 2 pessoas, nós fizemos 12 roteiros de meia hora em 6 meses. Então, nós fizemos 2 roteiros por mês, desde o trabalho zero. Uau. Livros e tal. Foram 6 meses, nós fizemos 12 roteiros. Esse normalmente é o ritmo de trabalho de televisão, assim, né? Mas, claro, há exceções. Assim, por exemplo, O Homem Copiava é um roteiro que eu fiquei 5 anos trabalhando. 5 anos. Sendo que no primeiro ano eu não escrevi nada que não fosse o fluxo de consciência do André. Eu só escrevia aquelas coisas que ele ficava pensando, a Dona Silvia, não sei o quê, e a Dona Presidente Roosevelt, e a Hirsuta, aquelas loucuras que passam a cabeça. Eu estava escrevendo páginas e páginas maluco, assim, sem história nenhuma. É um personagem que ele é quase esquizofrênico, ele beira a esquizofrenia. Na verdade, ele é salvo da esquizofrenia pelo amor da Silvia, né? Que tem que a psicanálise chama de olhar estruturante. Na hora que ela olha para ele,
e diz eu sei tudo, mostra aquela plaquinha e tal, ele entende que existe uma outra pessoa e ali que a vida dele é salva. Porque ele mistura todas as coisas na cabeça. Então eu fiz aquele texto dele assim, só depois de ter um ano de texto, eu já tinha muito claramente esse personagem, que eu fui pensar, bom, qual é a história que ele vai viver, o que vai acontecer com ele, né? E aí que eu fui escrever, e aí passei muito tempo, é um roteiro bem complicado. Mas normalmente 6 meses é um roteiro. O último roteiro que eu e o Guel fizemos, nós trabalhamos em 3 meses. A gente foi da ideia inicial ao primeiro tratamento. Assim. Claro, nós tivemos o meu trabalho anterior a esse nós adaptamos Grande Sertão Veredas. Nossa. Esse nós levamos 1 ano e meio, quase, assim, entre o livro muitas vezes e começar a trabalhar, a gente levou um ano trabalhando diretamente no roteiro, porque era uma tarefa também hercúlea, assim, um negócio complicadíssimo. Mas normalmente 6 meses é um tempo bem razoável para fazer um longa. Né? E você se vê mais como roteirista ou diretor? Assim, o que tem? Seu coração está mais aonde? Eu gosto das duas coisas, assim, eu meio que, às vezes, eu fico com vontade de dirigir, de ir para o set, de falar com os atores, de trabalhar na cena visualmente, de escolher as músicas, coisas assim que eu gosto da direção. Mas eu sou mais um roteirista que dirige do que um diretor que escreve. Assim, eu vivo do meu trabalho de roteirista há muito tempo, já escrevi muitas vezes para outros diretores, né? Faço isso com muita frequência, na televisão e no cinema também, e só não faço o contrário, eu nunca dirigi um texto de alguém. Aqui o roteiro, dirige, eu não faria isso, não saberia fazer isso. Dirigir um roteiro que não foi eu que escrevi. Mas eu já escrevi muitas vezes para outros diretores e gosto de estar em casa, nos livros, meio ali, sentado escrevendo. Acho que eu sou mais um roteirista que dirige do que um diretor que escreve. E você já falou 2 vezes, em 2 contextos diferentes, de música, né? E aí queria que você falasse um pouco da música do Dois Verões, né? Que tem, enfim, imagino que tem um universo por trás daquela música, né? Uma música narrativa, e, enfim, você... Sim. O Dois Verões, ele é um filme bastante musical. Ele tem um disco, fizemos um disco junto com o filme, ele tem muitas músicas, muitas trilhas, e ele tem a música tem algumas características, assim, porque o filme, ele é um filme feito por a equipe, basicamente, eu, Fiapo, a Nora, o Giba, a Ana, o pessoal que trabalhou, a equipe, nós da Casa do Cinema, nós tivemos a nossa adolescência nos anos 70, né? Nos anos 70. E os personagens do filme são adolescentes nos anos 2000, certo? Então, o filme ele é um diálogo entre essas duas gerações, eu acho, assim, da nossa geração, a minha e do meu filho, dos nossos filhos. Então, nós pegamos músicas que eram músicas dos anos 70, sucessos, bandas que fizeram um sucesso só, aquela música que ela fez um grande sucesso, mas nunca mais ouviu, ela ficou perdida lá nos anos 70, e a gente reapresentou elas numa nova gravação, numa nova versão, para uma geração... Sabe quando a gente mostra para o filho? Eu me lembro quando o Pedro e a Júlia eram pequenininhos, o Pedro era pequeno, assim, e um dia que ele chegou e disse assim para mim, pô, Rolling Stones é legal, né? E eu disse, pô, que maravilha. É muito bom quando isso acontece. Gente, claro, é maravilhoso. Então, tu apresentar para uma nova geração uma música, assim, olha como é legal essa música aqui, né? Então, tem muito isso, assim, são aquelas músicas... Parou? Voltou? Não, voltou. Voltou. São músicas românticas, porque todas as músicas adolescentes falam de amor e romance, né? E elas são rock and roll, né? Tudo rock and roll, tem rock and roll ali. E foram regravadas por bandas gaúchas, 2 por bandas de fora, né? O Coração Tranquilo, do Walter Franco, que é tocado pelo Pato Fu, e uma música, Nasci para Chorar, que é uma versão do Erasmo Carlos, que eu conheci com o Fagner. O Fagner gravou, mas o Erasmo Carlos é que traduziu.
que é gravada no filme pela Cássia Eller. E teve uma tragédia ligada a isso, porque a Cássia Eller morreu. Ela foi a última gravação dela. Ela gravou naquela semana e morreu no fim de semana. Assim, foi um choque, um negócio tristíssimo. Foi todo mundo. A gente estava trabalhando com ela, né? Então, o filme tem essa música com a Cássia, tem a música do Pato Fu e tem outras várias bandas gaúchas. É uma produção musical do Roberto Enquim, do Léo Enquim e minha. Nós fizemos a pesquisa juntos e foi muito divertido escolher aquelas músicas. Foi um trabalho bacana, assim. E eu me inspirei um pouco nessa lógica no filme American Graffiti, que é um filme do George Lucas, né? Que foi um filme de baixo orçamento sobre uma juventude deles na Califórnia e que metade do orçamento do filme foi gasto em direitos de trilha. Eles tinham US$ 300 mil, eles gastaram 300 mil em comprando música. E realmente o disco do American Graffiti é espetacular. São os grandes clássicos dos anos 50, 60, né, do rock and roll. Então é um filme rock and roll do começo ao fim, é para ouvir bem alto. Legal. A gente está recebendo várias perguntas, então eu vou começar a fazer algumas e quem quiser mais, fique à vontade, gente. A primeira queria saber se o fato de você já ter ganhado prêmios e ter tido uma vida profissional no audiovisual criou em você uma expectativa alta de resultado no primeiro longa. Acho que sim, acho que sim. Todo mundo... Até foi curioso isso, porque quando o meu primeiro filme é Dois Verões, e as pessoas tinham visto... Eu já era mais ou menos conhecido assim no mundo do cinema pelos curtas. O Ilha das Flores, que foi um filme que teve uma repercussão muito grande, o Dorival também, o Barbosa, Essa Não é Sua Vida, que eram filmes bem políticos. Todos eles, assim, filmes sérios, políticos, documentários, denúncia. Enfim, o Dorival é sobre assim, a ditadura militar, a violência, o Ilha das Flores e tal. Então, quando meu primeiro filme ia ser uma comédia adolescente de rock and roll, como assim? Para fazer um filme que é um filme de surf? Não, não é de surf. É um filme de surf. O que é isso? É um filme, uma comédia adolescente, né? Então, eu procurei, de alguma maneira, porque eu acho que o meu filme seguinte, que é O Homem Copiava, ele é quase que assim, a mesma lógica do Ilha das Flores, em termos de... Claro que é uma dramaturgia, ficção e tal, mas é uma colagem, né? Muito tem a lógica da colagem, a mesma lógica do Ilha. E esse não, e o Dois Verões é um filme... Então, eu acho que eu tento, sempre que possível, não imitar a mim mesmo. Assim, isso eu acho que é um grande risco que qualquer artista corre quando ele começa a imitar a si mesmo. Assim, isso aqui funciona, vou fazer isso aqui. É o que todo mundo está esperando, é isso. Eu procuro sempre que meus filmes sejam muito diferentes uns dos outros. Eu tento que eles sejam muito diferentes um do outro. Tento não ter estilo. Eu acho que se tem algum estilo é meio preguiça, ou é preguiça para você escapar, ou tem uma coisa do texto, assim, que, bom, é um jeito de escrever que é meio reconhecível, mas eu tento que eles sejam muito diferentes. Mercado de Notícias, ou Primavera das Neves, Rasga Coração, são filmes muito diferentes um do outro. Eu tento que sejam. E às vezes não consigo, né? Tem umas coisas que acabam saindo parecidas. Mas então, o meu primeiro filme, assim, eu vou fazer exatamente... Eu quero que o filme seja uma coisa inesperada, assim, que as pessoas estão esperando uma coisa e vejam outra coisa muito diferente. Né? Bom, tem uma coisa super curiosa no lançamento do Dois Verões, quando eu estava brincando com você que eu fui atrás do ingresso para ver quando eu tinha visto o filme e tal, e ele estava uma semana de diferença do Cidade de Deus, né? Que foi lançado na... Como que foi lançar o filme junto com Cidade de Deus? Porque o filme foi lançado em Porto Alegre, era um lançamento muito pequeno, poucas cópias, a gente lançou em Porto Alegre, teve uma repercussão razoável, aqui foi bacana, assim, mais ou menos. Daí eu fui para São Paulo para lançar o filme. E eu cheguei em São Paulo para lançar o filme na mesma semana que o Fernando estava lançando Cidade de Deus. E foi curioso, porque eu conheci o filme, eu tinha visto. Na época eu já tinha escrito para o Fernando dirigir Cidade dos Homens, a série, né?
conhecia ele. E eu e o Guel, nós fomos, acho que algumas das primeiras pessoas a ver uma cópia, nem pronta ainda, do Cidade de Deus. E o Fernando foi engraçado, porque ele nos disse assim, eu fiz um filme, mas é um filme muito de gueto, é um negócio fechado, acho que eu vou lançar 30 cópias no máximo, não sei se alguém vai se interessar por esse filme. Ele entregou a cópia para a gente assim. Aí a gente foi ver o filme, eu me lembro quando eu e o Guerra vimos o filme, nós levamos um susto. Gente, o cara não tem noção nenhuma do filme que ele fez, ele tá sacanagem. Porque nós sempre, o Fernando fez o maior filme brasileiro dos últimos muitos anos, né? O filme era incrível, espetacular, assim, por vários motivos, pela realização do Fernando, pelo livro do Paulo Lins. Foi assim um filme que colocou para o Brasil, mostrou para o Brasil uma realidade que estava escondida, assim, contada de dentro, né? Porque é baseado num romance autobiográfico do Paulo e conta assim, a ponto de vista de alguém que nasceu na Cidade de Deus, viveu aquilo ali, aconteceu com ele, ninguém está inventando nada. E o Fernando e a Kátia Lund também realizaram aquilo com Nós do Morro de uma maneira brilhante. São cento e tantos não atores, assim, um filme espetacular, né? Só o Matheus Nattergay ali, eu acho que talvez fosse o único ator que poderia entrar no meio daquela turma e não fazer feio, era o Matheus. Ele mistura aquela galera ali, é um negócio incrível. Assim. Aí quando a gente viu o filme, bom, muito bem, esse filme estava sendo lançado na mesma semana que Dois Verões, em São Paulo, né? Então eu ia dar as entrevistas e as pessoas me perguntavam, o que tu achou do Cidade de Deus? Eu estou lançando meu filme aqui, eu vim falar do meu filme. Enfim, então o filme ficou praticamente secreto em São Paulo. Ele passou num shopping, eu acho que só tu foi ver. Eu disse, não, tinha mais gente, com certeza. Foi no Unibanco Artiplex. Tu e seus amigos. Mas, enfim, São Paulo o filme passou batido, ninguém viu. Quando chegou no Rio, aquelas coisas cariocas, assim, ele estreou em janeiro no Rio e a cidade adotou o filme. Então, bombou, lotou, começou a lotar. Ele lançou com 4 cópias e passou para 5, para 6, para 7. Parece que todo mundo queria ver o filme. Aconteceu para aquele filme de verão, assim, né? Então, ele fez muito sucesso no Rio de Janeiro, foi razoável em Porto Alegre, um fiasco absoluto em São Paulo e um sucesso no Rio de Janeiro. Mas é um filme que até hoje ele passa, está sempre passando na TV. Todo dia eu recebo um e-mail, uma carta, alguém que diz, acabei de ver um filme que eu não sabia que existia, nunca tinha visto. Então o cinema tem essa coisa interessante, que é uma coisa durável, né? Ele continua. Cinema bom é durável. É durável. Muita gente mandando palmas, parabéns pelo seu aniversário. Você é o máximo, Jorge. Enfim, você está sendo super celebrado aqui pelo pessoal. Veio uma pergunta agora do Estúdio Cinéfilo. Qual o roteiro que você mais se divertiu escrevendo? O que eu mais me diverti escrevendo, eu acho que foi Saneamento Básico. Saneamento Básico, porque é uma comédia pura, assim, né? Quer dizer, política, é um filme político também, como são as comédias, mas estou falando de cinema, né? Porque tem as coisas de televisão, tipo o Mr. Brown, que era palhaçada 100% o tempo inteiro. Mas apesar de ser um filme, apesar do Mr. Brown também ser uma coisa seríssima. Sério, Mas, enfim, o Saneamento, ele tinha uma estrutura de comédia dell'arte. Os personagens do Saneamento Básico são os personagens da comédia dell'arte. A Marina é a locandiera lá do Goldoni, é a mulher voluntariosa e trabalhadora que quer provar para o pai que ela pode conseguir as coisas. O Joaquim, personagem do Wagner, é o servidor de 2 patrões, é aquele meio engraçado que fica correndo do soco para a mulher. A Camila e o Bruno, o Fabrício e a Silene são o casal bonito e romântico que quer casar. Os 2 velhos são os 2 velhos, um de Bolonha e um de Veneza, que vivem brigando. O Lázaro é o personagem que é mais o tricker, né? que é o palhaço que chega de fora. Então, são os personagens da comédia dell'arte combinados, assim. Então, bom, agora essa cena desses 2, então é uma comédia mesmo, assim, só com comediantes, só tinha ator fera ali, todos eles brilhando. Então foi muito divertido de fazer e de trabalhar com eles, a gente ria muito nos ensaios e botava piada todo o tempo, assim, tinha que segurar para segurar a piada, né? E eles são bem fiéis ao roteiro, assim, mas eu me lembro de algumas piadas, assim, por exemplo, a Fernanda
Torres, ela botou uma piada no ensaio, assim, que eu achei muito boa. E quando o Zico, que é o personagem do Lázaro, vê a Silene, a irmã, diz assim, mas ela é incrível, que mulher é essa? Ela é de agência? Ele pergunta, né? E ela diz, não, ela é de família. Ela é de família. Essa piada é de família, a Fernanda não botou roteiro, essa Fernanda botou no ensaio ali. Não, ela é de agência, não, ela é de família. Então, coisas assim, os atores iam botando piada, a gente ia agregando. Paulo José e Tunico Pereira, imagina, só palhaçada, assim, só ator, comediante, né? Foi muito divertido de fazer tanto o roteiro como as filmagens. Muito bom. Ó, Felipe pergunta, o que você fez no processo do primeiro longa que não repetiu nos próximos? No processo do primeiro longa que eu não repeti nos próximos. Tem uma segunda pergunta aqui que é, se tem alguma coisa que você errou no primeiro que não repetiu. Então talvez as duas possam ser combinadas. Não, a gente sempre... O negócio é cometer sempre erros diferentes, não cometer os mesmos erros nossos. Não, no caso do Dois Verões, eu acho que não diria erro, mas eu fiz o filme sem uma decupagem muito precisa. Assim, eu fiz um método que a gente chamava de método Domingos Oliveira, que é o seguinte, chega no set, é o jeito mais simples de decupar, eu acho, é esse. É tu chegar no set com os atores, vamos filmar nessa sala aqui, né? Aqui que nós vamos filmar, como é a cena. Aí tu chega no set e ensaia com os atores no set para a equipe assistir. Certo. A equipe fica num canto, fotógrafo, fica todo mundo assim, tu ensaia. Como é que é a cena? Ensaia aqui, tá? Aí ensaiou, pronto. Agora os atores vão maquiar, vão figurinar. Enquanto eles vão fazer isso, a gente monta a luz e decupa. Aqui, ó, a primeira câmera é aqui, a segunda câmera é ali. É uma decupagem feita meio que quase ao vivo, antes da cena. Sim. Tudo bem? Tudo bem. Aí os atores voltam, agora vão filmar. Aí faz uma, faz duas, faz três vezes e vai cobrindo a cena e decupa ali na hora. Assim. Essa decupagem ao vivo, ela é prática, ela é rápida, ela é barata, não toma muito tempo, ela é eficiente, mas ela não é tão eficiente como uma decupagem que tu faz no papel, ser plano por plano antes, como eu fiz nos outros filmes todos. Todos os outros filmes, como é que eu faço o roteiro está pronto? Está pronto. Agora eu começo a decupar. Então eu pego cena 1 e vou imaginando o plano. Esse plano vai cá, isso aqui, um plano aqui, a câmera está aqui, desenho, faço um desenho, faço storyboard muitas vezes, decupo, faço um mapa de eixo, planta baixa e posição da câmera, ver quantos planos tem, faço tudo no papel, faço essa decupagem. Normalmente eu, o assistente de direção, o fotógrafo, o diretor de arte e um continuista. Pelo menos essa equipe de 5, às vezes um produtor junto, 6 pessoas, decupo o filme inteiro. Isso eu não fiz no Dois Verões. Dois Verões a gente foi meio na hora lá, ver aqui, chega aqui e tal, porque também não tinha dinheiro, nem tempo, e nem eram atores experientes para a gente ensaiar, marcar o ponto e tal, né? Então, eu não sei se eu repetiria esse método. Talvez, é rápido, é interessante, mas isso eu não fiz mais. E acho que cada vez que a gente faz alguma coisa, tu aprende. Isso eu não devia repetir, isso eu devia fazer melhor. Na próxima vez vou fazer isso melhor. Enfim, eu sempre aprendo com os erros, né? Você se considera um roteirista detalhista que descreve gestos e minúcias de figurino? Nunca, não. Minúcias de figurino de maneira... Não, gestos, se eles são dramáticos. Assim, sempre o roteiro... tem uma regra única de roteiro, né? O roteiro tem muitas regras que são dispensáveis, algumas são mas uma regra é fundamental, que é o seguinte: tudo que tu escreve no roteiro deve ser visível ou audível. Essa aí não tem escapatória. Não tem como escapar. Acordou e lembrou de sua infância em Bagé. Aliás, o saneamento básico brinca com isso, né? Tem essa cena no saneamento básico que diz assim, ó, o aroma dentro do verão traz no vale o aroma das corticeiras em flor.
Aí ele pergunta, como é que vai filmar isso? Ela diz, não, mas não sou eu que vou filmar, vai ser o Fabrício. Vai ser o Fabrício, mas não vai... É impossível filmar o aroma das Curticeiras em Flor. Então, isso não dá para escrever. Mas eu boto no roteiro tudo que é dramaticamente significativo. Se um gesto é dramaticamente significativo, bateu, chutou, alguma coisa assim, eu boto. Se não, não. Figurino, só se é importante. Bom, é a pessoa de camisa vermelha, que depois, na cena 32, é aquela mesma pessoa de camisa vermelha. Aí sim. É um marcador, né? Não é uma coisa que é importante, assim, né? O objeto pegou a faca e botou na gaveta. Bom, se a faca aí vai ter que voltar. O Calvino, numa história, o objeto é sempre mágico, né? Se pegou a gaveta, pegou a chave e botou no bolso, essa chave vai ter que sair desse bolso. Senão, não escreve isso. Não tinha que ter entrado. Às vezes, é isso aí. Escreve assim, ela é uma moça de 25 anos com cabelo ruivo, uma franja cortada em ponto, cabelo caindo sobre a orelha. Meu amigo, vai abrir um salão, não vem fazer roteiro. Quem que interessa isso? Ou então já cola a foto, né? No roteiro, já vem a foto. Ou então bota a foto de alguém, da atriz, o figurino, fica descrevendo como é que é a roupa, é uma camisa. Para que isso? Né? Você vai decidir depois. Né? Então, só escrevo no roteiro o que é dramaticamente significativo. Tem um roteirista, que eu não vou saber o nome dele de maneira alguma, mas ele escreveu West Wing, escreveu Newsroom, que é Aaron Sorkin. Ah, ele mesmo. Ele escreve só diálogo. Ele é maravilhoso. Maravilhoso. Ele só escreve diálogo. Ele disse, eu não escrevo nada que não seja diálogo. Eu só escrevo os diálogos. Alguém enche depois com o resto. Alguém que faz os diretores civis. Ele só escreve os diálogos. E ele escreve diálogos maravilhosos, com uma quantidade. Os roteiros do Newsroom, que são episódios de 50 minutos, tem 70, 80 páginas. É inacreditável. As pessoas falam 3 pessoas ao mesmo tempo. Exatamente, porque os diálogos são combinados, é uma arte, né? Ele realmente faz isso muito bem. Não escreve diálogo, não escreve mais nada. Eu acho que é um certo exagero, mas assim, na televisão, o roteiro tem pequenas indicações de ação e diálogo. Ó, a gente está caminhando para o final, acho que a gente vai ter tempo aqui de uma última pergunta. Você tem alguma dica para alguém que está fazendo o primeiro longa, tentando fazer o primeiro longa, né, nesse contexto de pandemia, de Brasil? Sim, eu acho o seguinte, assim, esse mundo mudou. Bom, nós estamos num momento totalmente especial para todos nós, né? Que todos estamos vivendo isso. Nesse momento, eu estou fazendo projetos, estou escrevendo projetos pensando em coisas que podem ser filmadas agora. O que pode ser filmado agora? Assim, com o celular, dentro de casa, com a câmera, com pessoas que já estão confinadas juntas. Então, eu acho o seguinte, tem um grupo, o Perec, o Calvino e outros caras, tinha uma coisa que eles chamavam de OLIPO, Oficina de Literatura Potencial, que eles faziam desafios autoimpostos. Eles diziam assim, vamos escrever, o Perec escreveu um romance em francês sem a letra E. Então, assim, vou escrever um romance sem a letra E. Vou escrever um romance que se passa todo num prédio sem personagens. Vou escrever... Bom, o cinema ele já tem regras que não são autoimpostas, são regras do orçamento. Tem uma frase do pessoal da Good Machine, que é a produtora do Jarmusch lá, que diz o seguinte: o orçamento é a estética. É mais ou menos isso. Assim, o que tu tem? Tu quer fazer um filme? Tu quer fazer um longa-metragem agora? O que tu tem? Eu tenho meu celular, eu tenho 3 amigos que são atores, tenho uma casa na Serra, e tenho um dos meus amigos toca violão. Bom, então escreve um roteiro que se passa numa casa da Serra com 3 pessoas e um deles toca violão. Começa pensando assim, pensa no que tu tem na mão e pensa na dramaturgia a partir daí. Não começa a escrever uma história da batalha, da Guerra dos Guararapes, que tu precisa de 10 milhões para filmar daqui a 100 anos. Pensa numa coisa que tu pode filmar agora. O Dois Verões, voltando a isso, era assim, ó, o que nós temos? Nós temos uma galera aqui de 6, 7 pessoas, que são 16, 17 anos, louco para fazer qualquer coisa, um filme, uma peça.
Nós temos uma câmera, que era uma câmera muito pior do que qualquer celular de hoje. Jorge, desculpa, vou te cortar, porque vai acabar, vai cair a nossa live, pelo que eu entendi. Filmem. Escrevam e filmem, e botem no YouTube.